Agora está ao vivo. Vê se entrou alguém. Quando entrar alguém, você me diz. Certo. Vai entrar pelo menos uma pessoa, né? Vou olhar aqui. Está entrando A Milena. Milena. Entrou. Isso, Milena. Boa noite, linda, ela falou. Boa noite, Milena. Está E eu aqui. ouvindo Cristiane Vieira. Também entrou. De Maria Doceria. Sejam Entrou. bem-vindas, meninas. Pergunta aí. Mila, ela falou Mila. Quem delas já fez pão aí? Alguma de vocês já fizeram pão na vida? Vamos esperar que elas responderem. Quero todo mundo fazendo pão e postando, viu, aqui, pra gente ver. Fala aí, Miris, o desafio de fazer essa live. Foi fácil? Correria, a gente expulsou as crianças de casa. Mas estamos aqui. Os ingredientes já estão aqui, todos separados. A Mila disse, já tentei, mas não deu certo. A Dilma Doceria fez um coraçãozinho. Comigo vai dar certo, viu? Certeza. Não tem mistério. E qual o conselho, Não tem mistério. Miris? Eles separam, eles anotam a receita. Tiago Mota, Vanessa entrando. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai começar. O que não pode faltar, né, para fazer o pão é a farinha de trigo e o fermento, né? São os principais ingredientes do pão, certo? Vocês peguem caneta, peguem o papel e vão anotando aí. Essa receita que eu vou fazer hoje, ela dá 2 pão bolos. As minhas formas já estão aqui untadas. As duas. Essa receita, ela rende 2 bolos. 2 pão bolo, na verdade, né? Então vamos lá. Todo mundo já pegou o papel? Já pegou a caneta? A de Maria Doceria disse que nunca fez. Hailey, não sei se estou falando certo, entrou. Greenburger entrou. Vamos lá? Antes de começar, né? Eu estou muito feliz por estar aqui fazendo a minha primeira live. Não foi fácil, eu trabalhei hoje, tive encomenda, a gente correu. Eu tenho 4 crianças e uma bebezinha. Colocamos eles para ir tomar sorvete com os avós, né? E a gente tá aqui e eu vou ensinar hoje vocês compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. São 8 anos que eu faço essa massa. Modifiquei algumas coisas, mas assim na área mesmo de panificação e confeitaria, eu tenho mais de 15 anos. Tenho quase 20 anos nessa área. As pessoas tentam fazer pão uma vez e desistem. Mas muitas vezes eu errei, viu? Essa semana mesmo eu queimei pão. Imaginem, você faz o pão, tem todo o trabalho e na correria queimei a forma do pão todinho. Mas é assim mesmo, não pode desistir. Se queimar no outro dia, você fica mais atento para não queimar. Se esqueceu algum ingrediente, na próxima fica atento para não esquecer. Muitas vezes eu esqueci, viu, o ingrediente, já fiz pão sem sal, pão sem açúcar, mas é normal, né? É normal. Um dia você chega lá, né? Hoje em dia eu não esqueço mais, mas eu já esqueci. Eu já coloquei sal 2 vezes, depois que o pão não estava inchando, foi que eu percebi. Quando eu fui assar o pão estava bem salgado.
Mas vamos lá, começar. Normalmente eu faço 1 quilo, né? 1 quilo de massa. Só que hoje eu dividi a receita em 4 partes, né? Então, aqui na minha bacia é tudo manual, viu? É tudo manual. Agridoce diz que ama esses pães. Então, aqui eu quero ver a Mai fazendo esse pão, viu? A Mai da Agridoce é a Miss Simpatia. Pense numa menina super nota 1000, viu? Aqui tem, eu separei 300 gramas de farinha de trigo. Hoje em dia eu uso a farinha fina, porque eu já usei todos os tipos de farinha que tem no mercado, né? Ultimamente a fina é que tá deixando o pão daquele jeito que, né, assim, pra mim é a melhor farinha que tem no momento para usar, é a fina. Certo? Aí aqui tem 300 gramas de farinha de trigo fina. Aí eu coloco por ordem, né? Vamos lá, vou pegar o meu liquidificador. Eu nunca mais errei porque eu aprendi a colocar na ordem, viu? No liquidificador eu coloco primeiro os ovos. Aí aqui vai um ovo, né? Como eu dividi a massa em 4 partes, nessa massa vai um ovo. A Alicia disse que é fã desses sonhos. São deliciosos. Então, aqui tem 3 colheres e meia de açúcar. Essa receita é minha, viu? Porque quando eu comecei a fazer essa massa, era outra receita e eu modifiquei. Então, essa massa de pão é a massa da Tamires, certo? 3 colheres e meia de açúcar, 2 colheres de leite em pó. É importante ir anotando para não esquecer. 1/4 de colher de sal. E agora a água. Esqueci do ingrediente. A água eu vou colocar só a metade, tá certo? Que é qual ingrediente? Da margarina. Agora o meu assistente vai pegar meia colher de margarina. Sim, é agridoce de salva a live, amiga. Vai ficar salva, viu? Vai ficar salva. Uma colher. Acontece, viu? Nas melhores lives. Não faça Vou propaganda. fazer propaganda aqui da margarina. Meia colher de margarina, certo? Meu assistente guarda a margarina. Pronto. Eu senti que estava faltando, viu? O ingrediente. Então, eu vou bater aqui agora esses ingredientes. Não precisa bater muito, tá certo? E vou acrescentar 1 colher de fermento biológico seco. Vocês podem usar aquele saquinho de 10 gramas, que ele é 1 colher também, tá certo? Aí eu vou bater novamente, só para misturar. Na verdade eu vou pulsar, né? Misturados os ingredientes, você mistura todos os ingredientes. Por último, o fermento, tá certo? Aí agora eu vou colocar aos poucos esse líquido, os ingredientes aqui. Vou colocar ele no meio. Eu fiz um buraco, na verdade, né, na farinha. Coloca a farinha ao redor, deixa o buraco no meio e vai colocando aos poucos e incorporando. Tem como mostrar aqui? Isso. A Sandra perguntou se você já fez live da receita de pão de queijo.
essa receita é a mesma receita do pão de queijo. É a mesma, só que ela vai nessa forma. E também... Em breve a gente vai fazer, tá certo? O pão, o sonho. Estão falando que não conseguiu acompanhar do início. Não se preocupe, vai ficar salvo. Sim, tá precisando de quê? Aqui tem não como aproximar aqui. Ah, aproximar. Ó, você não pode pegar, jogar o líquido e fazer aquela misturada, não. É aos poucos. Coloquei o líquido e fui misturando aos poucos, tá certo? E aqui eu vou colocar o restante. Quanto de água? A Mila tá perguntando. Aqui tem 200 ml de água. A gente vai deixar a receita, tá certo? Tá vendo? Não precisa não, eu tô mostrando aqui. Tá. Essa água é morna, tá certo? Não pode colocar água muito quente. Isso, o importante é que a água tem que ser morna. Não esqueça. Para vocês que entraram agora, Tamires está ensinando a fazer pão bolo. É a mesma receita, né, Miris? A massa do pão de queijo, não é isso? É. Na verdade, essa massa eu faço tudo. Todos os meus pães são feitos com essa massa. Pega um pouquinho mais de água para mim. De água? É. Ok. E também a quantidade de água vai depender da marca da farinha. Tem farinha que leva menos água, tem farinha que leva um pouco mais de água. Isso a gente vai vendo na prática. Tá ali que eu esquentei um pouquinho. Não tem segredo, minha gente, para fazer pão. É questão de prática mesmo. Não pode desistir. Vou colocar só mais um pouquinho. Porque eu não coloquei a minha xícara bem cheia. Aí faltou um pouquinho de água. A massa, ela fica assim mesmo. Elisângela Pedro 21 disse: estava pensando nesse pão essa semana. Deixa eu bater assim pro pessoal ver. Aí aqui mesmo... Vou mostrar, deixa eu mostrar. Tira por favor, o copo do liquidificador. Isso. Isso aqui não é ingrediente do pão. Isso aqui é o óleo que eu vou usar daqui a pouco para untar a minha mesa. A massa, ela fica assim mesmo, ó. Ela fica pegajosa. Aí, eu não vou conseguir trabalhar com essa massa assim. Ela vai ter que descansar. Até a massa descansa, viu, minha gente? Pra ver como o descanso é importante na nossa vida. Até a massinha do pão precisa de descanso. Solvando aqui a massa. Não precisa usar muita força para bater. Eu aprendi com o tempo a bater a massa sem usar a minha força, né? Tenho que usar mais a inteligência do que a força. Eu bato um pouquinho, espero ela descansar. Aí eu vou fazendo outras coisas, vou montando a forma, vou fazendo alguma coisa em casa, cuidando da criança. Depois eu volto e venho dar uma olhadinha na minha massa. A Agridoce perguntou se a farinha é com fermento. Não, a farinha é sem fermento. Não pode usar farinha com fermento para fazer o pão, porque o fermento que vem na farinha de trigo é o fermento químico.
E esse é o fermento biológico. O fermento que faz o pão é o fermento biológico, certo? Então, enquanto a minha massa descansa, a gente vai conversar um pouquinho sobre o empreendedorismo. Fiz uma pesquinha aqui. Para vocês, alguns já sabem da minha história, né? Outros não sabem, mas quem já souber vale a pena ver de novo. Então, eu entrei na área, né, de panificação quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tenho 33 anos. Né? Então, ano que vem fazem 20 anos que eu embarquei nessa aventura. Né? Então, um irmão da igreja, que eu faço parte, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando eu tinha 3 anos, os meus pais conheceram a igreja. Então, eles foram batizados e eles levavam a gente para a igreja. Quando eu era criança, eu via minha mãe empreender, fazendo lanche. Ela fazia lanche para vender, para complementar a renda, que meu pai trabalhava. Quando a gente estava na escola, minha mãe ia vender. E eu lembro que a minha mãe fazia pãozinho de queijo e fazia sonho também. O primeiro sonho que eu comi na vida foi o sonho que a minha mãe fez. E a gente ficava lá só admirando ela fazendo aquele recheio, a massa. E quando eu fui convidada, quando eu soube, né, por esse irmão da igreja, que iam fazer uma seleção no Senai para alguns cursos, eu me identifiquei logo com a área da panificação. Meu irmão fez a prova de mecânica, passou, e eu fiz a prova de panificação e confeitaria e eu passei, né? E mudou tudo na minha vida, né? Essa prova. Então eu consegui fazer o curso, foram quase 2 anos, né? E daí veio as oportunidades, né? Então, quando a gente está preparado, vai surgir as oportunidades. Trabalhei em padaria, trabalhei em confeitaria e comecei a fazer a massa do pão. Não era essa quando eu comecei a fazer pão. Eu contei a história, lá tá salva, né? No Instagram, a história que eu contei. Quando eu comecei, eu fazia uma massa que eu aprendi lá na confeitaria que eu trabalhei, né? Então, quando eu engravidei da minha segunda filha, da Sara, a gente foi morar em Maceió. Né? E lá eu comecei a empreender novamente. A gente fazia salgados para festa. E também eu fazia pão. Tinha entrega de lanchonete. Vou dar um pause na conversa e vou aqui mostrar a massa novamente. Bom, vocês percebem que ela já mudou um pouquinho, né? Ela tá pegajosa, mas ela já tá um pouquinho diferente. Então vamos lá. Deixa ela descansar mais um pouquinho. Quanto mais a massa descansar, melhor ela fica de trabalhar. Não tem como eu fazer a massa e logo trabalhar com a massa. Aí, às vezes, as pessoas não entendem, né? Elas pedem uma encomenda de pão e acham que em 1 hora eu vou conseguir fazer o pão. Eu não consigo. Não tem como. No mínimo, 2h30 a 3 horas. É por isso que muita gente não desiste dessa área, né? Não tem paciência. Porque não é como o bolo que você bate a massa do bolo e assa e bota até um ventilador para esfriar, recheia, rapidinho você consegue fazer um bolo, mas o pão você não consegue fazer o pão assim na pressa, né? É por isso que os padeiros, eles de madrugada, à noite, eles trabalham de madrugada, porque pão, ele deixa eu ver a palavra, ele é bem, não é complicado, né? Mas ele
ele tem essa particularidade dele, né? Que ele é assim, né? Então tem que ter paciência. O bom é que você aprenda a ser paciente fazendo pão. Talvez na minha paciência tenha alguma coisa a ver com esse pão, viu? Porque tem gente que diz que eu sou paciente. Então, voltando à história, eu fui morar em Maceió, né? E lá comecei a empreender. E a minha mãe foi trabalhar numa lanchonete junto com a esposa do meu tio. E lá nessa lanchonete tem uma panificação, um pessoal que faz um pão bem famoso em Maceió, todo mundo conhece, o Pão Delícia, né? Fazer propaganda porque o pão é bom e a gente tem que fazer propaganda mesmo, né? O Pão Delícia de Maceió todo mundo conhece e é uma delícia. Então, uma cliente do Pão Delícia falou assim para a esposa do meu tio: manda sua sobrinha ver na internet que tem a receita do Pão Delícia lá na internet. Então foi naquela época que a internet já estava, né, todo mundo tinha internet em casa, computador. E eu fui lá e pesquisei e encontrei a receita. No mesmo dia que eu encontrei, eu fiz. Eu lembro como se fosse hoje, né? E a minha alegria de ver aqueles pães lindos, bem fofinhos. O meu pão era bom, mas não era tão bom como essa receita do Pão Delícia. A massa que eu fazia antes era a massa pesada, aquela que você fica sovando na mesa. E essa massa não, ela é uma massa mais delicada, né? Tem gente que chama de pão delicado. Realmente, essa massa é bem delicada. Então, quem não é delicado vai aprender a ser fazendo essa massa, viu? Então, agora, pronto. Aí daí eu mudei a minha receita e depois desse dia foi só o pão delicado. Deixa eu enxugar aqui a minha mesa. Agora dá pra gente trabalhar com ela. Se passaram mais ou menos uns 10 minutos, pronto. Isso. Vocês deixando a massa descansar 15, 20 minutos já tá de bom tamanho. Aí passa óleo na mesa. Não tem como trabalhar com essa massa sem o óleo, viu? Porque se eu for colocar farinha, a minha massa já vai ficar mais pesada. Então tem que ser o óleo mesmo, para a massa ficar bem delicadazinha. A minha espátula de estimação, não troco ela por nada. Às vezes eu perco ela e só consigo trabalhar quando eu encontro. Muita gente não tem paciência. Eu conheço uma pessoa que não tem paciência e joga farinha. A Agridoce já disse que vai fazer amanhã. Oba! E ela faz mesmo, viu? Que eu vejo ela fazendo cookie, fazendo aí um monte de receita. Na próxima live vai ter até sorteio. Então, se você participar... Não é isso também, participando da próxima live, terá até sorteio e você vai ganhar, pode ganhar pão de queijo, alguma delícia da Tamires. É verdade, hoje a correria foi tão grande que a gente nem lembrou desse detalhe, né? Mas na próxima a gente lembra e faz o sorteio. Essa vai ser a primeira de muitas, porque depois que eu pegar a prática aqui nessas lives, eu vou longe, viu, minha gente? Pronto, aqui tá a nossa massinha delicada. Ela pode descansar mais. Pode, mas aqui eu já consigo trabalhar. Se você quiser, tiver um tempinho, tiver com muita pressa, você deixa ela descansar meia hora, não tem problema. Meia hora. E aqui, o que é que eu vou fazer? Peguei a faca, mas eu não vou precisar. Eu vou dividir essa massa em 10 pedaços iguais. Se você tiver uma balança, melhor ainda, porque vai ficar tudo no padrão. Mas como eu sei que a maioria não tem, eu não vou fazer na balança, certo? Eu vou dividir aqui, ó, a minha massa
em 10 pedaços. Vou mostrar aqui mais próximo. 2, 3, 4, 5. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Eu vi uma frase que dizia que o melhor pão é o que você faz. Então, o melhor pão é o meu, porque eu que faço. Ah, então quer dizer que ainda não comi o melhor pão. Não, você vai comer o melhor pão quando você fazer, viu? O meu esposo nunca fez essa massa de pão, mas quando ele sente o cheiro do pão quentinho, agora não, que eu acho que ele enjoou, mas ele sempre vinha pegar um pão quentinho para comer. Não, né? Mais de um. Na verdade eu não enjoei, é porque para não engordar muito, né? Então aqui tem 10 pedaços, tá vendo? Aqui não tem segredo. Bati, o segredo para a massa ficar assim, desse jeitinho, é vocês misturando devagarinho no meio. Bota o líquido e vai misturando. Ó, já tá dizendo aqui me colocar para fazer o pão. Então, pessoal, agora aqui, se vocês conseguirem bolear, vocês conseguem fazer tudo na vida. Porque agora a gente vai ter que fazer essa massa ficar redondinha e fechadinha assim, ó. Eu não vou fazer assim, mas é tipo assim. Ela tem que ficar toda fechadinha, como uma coxinha. A gente faz a coxinha e tem que fechar, para o recheio não vazar, né? Quando a gente fecha, a gente deixa aquele biquinho e fecha bem fechadinho. Só que o bico do pão, ele não fica assim, igual da coxinha, né? Ele vai ficar para dentro, é o contrário. Então, se vocês conseguirem bolear, vocês conseguem fazer tudo na vida. Muitas pessoas boleiam na mesa. Eu aprendi a bolear na mesa. Eu aprendi a bolear pão com 14 anos de idade. Para quem está aprendendo agora, é melhor na mesa? É melhor na mesa. A maioria das pessoas que eu ensino, elas aprendem na mesa. Então, como é que você vai bolear o seu pão? Você tem que botar o óleo na mão. A sua mão tem que ficar assim, ó, formato de concha, assim. Aí, tá aqui a massa, né? Eu gosto de fazer assim, ó, pegar a massa e deixar ela assim, mais adiantada possível. Mas eu vou pegar aqui, vou pegar qualquer pedaço de massa, ó, peguei a massa. Coloquei aqui na mesa, tá com um pouco de óleo na mão e na mesa. Aí eu vou com esse dedo polegar e esse já aqui, eu vou trazer a massa pra cá e levar pra lá. Assim, ó. E ao mesmo tempo enrolando. Pronto, virou uma bola. Eu faço na mão mesmo, eu faço assim, né? Normalmente quer muita massa, eu faço assim, já vou colocando, né? Virou uma bola. Mas esse aqui é o segredo. E treino, viu? Vai treinando. Ah, não consegui, vou fazer de novo. Espera a massa inchar um pouquinho, né? E vai tentando. Se realmente você vê que não tá conseguindo, vou contar um segredo, viu? Não é todo mundo não que dá o segredo, mas eu vou dar todos os segredos. Você deixa a massa um pouquinho na geladeira ou no congelador. Uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Aí você pega ela, vai estar geladinha, não vai grudar tanto, você vai conseguir bolear. Mas se você conseguir bolear assim, melhor ainda, né? Fazer devagarinho de novo. Aqui. O dedo vai, o dedo vai. Vai e volta. Ó. Tá vendo que só assim ela ficou? É mesmo, ficou redondinha. Tá aprendendo, ele não sabe não bolear, viu? Vamos lá. Ó, polegar vai e os outros dedos, bota ela pra cá. Pra lá e pra cá. Se quiser eu tento aí. E vai, né, enrolando. Deixa pra próxima.
Eu gosto de pegar a massa e fazer assim. Você pode também fazer assim, vai arrumando ela, arrumando. Tá vendo? Ela vai ficar, faça assim. Vamos fazer a coxinha. Assim sai pão. Agora, se você botar assim, não vai sair um pão, viu? Não vai, não coloque, certo? Então, ou assim, arrumando. Algumas pessoas fazem assim, mas na verdade, eu já vi na internet, mas eu não consigo fazer assim. Consigo mais ou menos. Aí eu não vou conseguir fazer o tamanho que eu quero, né? Desse jeito eu não consigo o tamanho que eu quero. Mas tudo é questão de prática, né? Pronto, aí depois que fizer todas as bolas... Agora eu vou fazer rapidinho as bolas e vou colocar aqui na forma, certo? O pessoal aí já... Agora, ó, já está, já... Vou bolear na mão. Se vocês conseguirem bolear na mão, aqui eu já sei que não tá o tamanho. Mostra a forma aqui na frente. Deixa essa na frente. Não a outra. Forma... que você está colocando. Isso. De bolo só untada com margarina mesmo, não precisa colocar. Deixa aqui na frente para. Aqui. Isso, aqui você está colocando as bolas. Vou bolear na mão, vou bolear na mesa. Pronto, aí as bolas. Não tenham medo da massa. Se vocês ficarem com medo da massa, ela vai grudar em você. Não tenha medo. Faça a bola. E joga lá dentro. É você que manda nela. Não é ela que manda em você. Principalmente na hora de comer. Ó, essa partezinha aqui tem que ficar pra baixo. A parte mais bonitinha fica pra cima. Pronto, então nesse finalizou. Esse aí finalizou. Certo. Vamos fazer o outro. Aí vai deixar inchar por mais ou menos quanto tempo? Até ela vai chegar mais ou menos aqui. Quando ela estiver aqui na bordinha, pronto, já tá bom de assar. Aí depende muito da temperatura. Se na sua casa for mais quentinho, ela vai inchar rápido. Se tiver frio, aí ela demora um pouquinho mais. Para vocês que entraram agora, Tamires está ensinando a fazer o pão bolo. Então já fizemos a massa e agora está finalizando. Não se preocupe. Quanto mais tempo ela passa, tá vendo? Ela vai inchando e vai ficando... A live vai ficar salva no Instagram. Pronto, já finalizando. Eu planejei fazer igual a Ana Maria Braga. Eu ia deixar o pão aqui inchado, ia deixar o assado, mas a correria não deu. Mas eu prometo que na próxima eu vou fazer isso. Porque aí vocês veem mais ou menos o tamanho, né? Eu vou tirar foto e vou colocar, né? Quando a massa estiver inchada. Para assar, vocês vão pré-aquecer o forno, né? Mais ou menos uns 10 minutos. Eu asso com o meu forno bem quentinho, né? Vocês deixam o forno ficar bem quente para poder colocar o pão de vocês. E fiquem de olho para não queimar o pão, viu? Porque depois do trabalho todo, se vocês queimarem o pão, dá vontade de chorar. Estão dizendo, volte quando estiver pronto. Podemos até postar não no perfil, mas lá nos stories. Né? Pronto, poste nos stories quando estiver pronto. Certo, pessoal? Então foi muito bom, né, estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha primeira live, vai ficar para a história, né? Então vocês que estão assistindo hoje, vai fazer parte da minha história. Esse dia eu sei que eu nunca vou esquecer. Então essa vai ser a primeira de muitas, né? Não só o pão, mas eu também vou vir aqui, né? Vou ensinar a fazer outras coisas e contar também história, né? Porque tem que ter uma historinha. Eu gosto muito de história, principalmente história de superação, história história da vida mesmo, né?
Certo? Então, muito obrigado. Tirar uma foto. Olha. Pronto. Quando o pão estiver pronto, infelizmente eu não vou poder voltar à live hoje, viu? Mas eu vou tirar foto, eu vou filmar quando eu assar e vou mostrar pra vocês. Tá certo? Então, muito obrigado. Tenham uma boa noite, né? Em breve vou fazer sonho também. Eu sou conhecida como a mulher dos seus sonhos. Então, em breve eu vou fazer sonho. Vou vir também trazer recheios de pão, de sonho. Vou sempre estar por aqui, certo? Quantas vezes a gente puder, eu vou estar aqui. Certo? Então, beijo, tchau, boa noite. Até a próxima!